quer dizer, o mundo vinha num processo de, vamos chamar de emergência do sul global, BRICS, etc. Né? Aí, multilateralismo, né? Aí vai lá o cara e sequestra o Maduro. Pois é, aí Trump 1, depois Trump 2. Né? Nesse quadro, tem muita gente dizendo, olha, ninguém fez tanto pela Rússia, pela China, pela desmoralização dos Estados Unidos, do que o próprio Trump está fazendo, né? Jogando o mundo nos braços, especialmente da China. Você acha que é isso mesmo? Ou, perguntando de outra forma, como derrotar o Trump? Como derrotar o imperialismo? A primeira é a gente fazer a leitura dialética. A leitura dialética é a chave para a gente entender tudo. Todas as transformações históricas, a gente precisa ter uma leitura dialética, senão a gente vai cair. E uma coisa que esses decoloniais fazem que eu acho um absurdo é ficar transformando a história num tribunal de julgamento, ficar cancelando gente do passado por uma visão do mundo que foi criada há poucos anos aí. Então, isso, né, não é para isso que serve a história. A história serve para a gente entender as leis da transformação, para a gente pensar essas contradições. Então, veja só, ao mesmo tempo que o Trump ele aprofunda o avanço do imperialismo, esse avanço do imperialismo cria as bases para o desenvolvimento do multilateralismo. Então, isso é a dialética. Então, nesse cenário, entendendo dialeticamente esse movimento de opostos, esse jogo de contradição, a gente pode pensar numa estratégia. Só que aí, qual que é a estratégia? A estratégia ela é uma estratégia nacional, ela é uma estratégia internacional. Eu acho que, nesse momento aqui, a questão nacional ela volta. A questão nacional ela se sobrepõe a todas as outras nesse momento da história da humanidade. Por quê? Porque tudo agora vai depender dos estados nacionais. Então, toda aquela ideia liberal, aquela coisa cosmopolitista, do pós-queda do Muro de Berlim, aquele mundo Fukuyama, naufragou, não existe mais, não existe. A guerra da Ucrânia mostrou que os Estados Unidos perderam o monopólio da guerra. Então, eu estava morando nos Estados Unidos exatamente quando eclodiu a guerra da Ucrânia, e eu senti o clima de como que é uma guerra nos Estados Unidos. Para eles todo mundo vivencia aquilo, e é uma coisa muito louca, porque eu vi ali, sabe, o que mais marcou foi um cara que tinha uma van, ele pintou a van dele escrevendo palavrão contra o Putin. Eu falei, cara, o que levou esse cidadão a pegar o próprio carro dele, passar ali, sei lá, um fim de semana pintando e escrevendo mal do Putin no carro? Mas é isso. Você ia em todos os supermercados e tinha bandeira da Ucrânia. Em tudo quanto é lugar que você ia era bandeira da Ucrânia. As redes sociais, né? As redes sociais, o aplicativo. Você pegava o Uber, tinha lá, doe para a Ucrânia. Você pegava o Lyft, que é o concorrente do Uber de lá. Também muita gente colocou bandeira da Ucrânia no carro, nas redes sociais, na roupa, na mochila, um horror. É quase como se fosse um jogo de futebol, né, Thomas? O binarismo leva a essa futebolização da política, entendeu? Porque veja só uma coisa, óbvio que eu vou votar no Lula. Agora, eu não vou me dizer que eu sou lulista, que eu concordo com tudo que o Lula fala. Isso pode parecer tão básico, básico, só que as pessoas não fazem. Não. O Lula, o acordo que o Lula está insistindo do Mercosul na Europeia é péssimo para o Brasil. A posição do Lula com relação à Venezuela foi temerária. Então, assim, cara, nem tudo Lula acerta. Nem tudo. Ele comete erros, e aí você pode justificar de todas as formas possíveis. Correlação de força, má assessoria, leitura equivocada da realidade. O Lula também, a gente tem uma idealização, o Lula é quase um cara perfeito. Se ele tivesse no lugar da Dilma, não teria acontecido o golpe. Não sei. A história, esses senões, eles são complicados. Eu vou dizer uma coisa. Quando o Lula foi preso, ele deu uma entrevista, né, que foi a última entrevista que ele deu antes da prisão, e eu me lembro que na entrevista perguntaram: ô Lula, o que você está achando da ascensão dessa extrema-direita, aquele Bolsonaro, você acha que esse cara vai decolar? Aí o Lula respondeu: olha, se eu entendo alguma coisa de política, ele foi preso em 2018, não foi? 18. 18. Ele falou, no começo de 2018, se eu entendo alguma coisa de política, o segundo turno vai ser entre PT e PSDB. Isso saiu da boca do Lula uma semana antes dele ser preso. Só que aí, né,
Virou Mas não tudo. tem aquele lado, o Thomas, me joga na água quente, me joga na água quente. Sabe, Como assim? mesmo ele sabendo, né, que o PSDB estava fora da história praticamente, é o famoso me joga na água quente, querendo que aconteça eu jogar na água fria. Mas o que ele falou, né? não tinha, na verdade eu vou dizer, a leitura que o Lula tinha não era diferente da leitura que quase todo mundo tinha. Poucos naquela época tinham uma leitura de que a extrema-direita já tinha cavado uma fissura que ia levar um caminho inevitável. Naquela época eu comecei a escrever isso, claro que eu não sabia que ia ser do jeito que foi, né, mas naquela época os textos que eu escrevia eu já via que aquele modelo PT-PSDB já estava ruindo. O próprio golpe foi extremamente desgastante para o PSDB. Né, porque o PSDB, ao se abraçar com o Temer, né, até para a história do PSDB, quando o PSDB sai do PMDB, era porque o PMDB fechou com o Maluf. E as forças que compuseram o governo Temer, cara, o Maluf era santo perto das coisas que tem ali. Eduardo Cunha. Não, então, daí para baixo. Né? O Maluf era irônico, né? Ele falava: pare de perseguir o Lula por causa desse apartamentinho, aí eu compro esse triplex para ele. Mas é incrível, né? Encheram tanto o saco, um comentário, né? Encheram tanto o saco do Lula por causa desse apartamento, esse triplex, é uma porcaria, foi preso e tal. E os imóveis comprados com dinheiro vivo aí da família Bolsonaro. Pois a loja de chocolate que vendeu mais chocolate do mundo, né? É muito esquisito. E passou, né? Uma Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol, né? Como é que pode, né? Eu me lembro, na época de 2016, eu morava em Cotia, na Grande São Paulo, e trabalhava na capital. Então eu chegava ali pela Raposo Tavares, e ali tinha aquele semáforo, né? E aí o pessoal começava, a hora que parava os carros, eles começavam a vender aquele pichuleco que era o boneco do Lula. Já lembra do Lula presidiário? Aí eu me lembro que uma vez eles botaram um Sérgio Moro gigante vestido de Superman, com S de Sérgio Moro. E era um inflado, gigante. Cara, a gente passou por isso tudo, né? Como é que é? Chuleco, Sérgio Moro, Super-Homem, Bolsonaro. O que vem nessa campanha? Aguardem, né? Aguardem, vai vir um Super Flávio. Você aperta, sai cocô dele. Vai chocolate, meu cara.